O QQQ buscou exatamente essa concentração do gama wall, e depois despencou. Quer entender como esses níveis funcionam? Segue o vídeo. Bom, pessoal, estou no gráfico do QQQ, 5 minutos para entender a movimentação do ativo. E lembrando que ontem eu tinha comentado com vocês dois strikes bem importantes para o QQQ, 470 e 465. Poderia ser um possível alvo. Não deu outra, o mercado abriu aqui. Primeiro ele foi buscar uma concentração de gama do dia, aqui nos 475, e depois voltou e derreteu, tá? Foi tentar buscou, na verdade, os 465 aqui, fez um fundo por volta desse preço, e aí voltou bem forte para essa concentração do GAC 5. O SPY, uma movimentação bem parecida. Gapzinho de alta, deu uma porrada aqui na abertura do mercado, mas voltou rápido, consolidou, e aí depois, por volta do meio-dia, perdeu essa concentração do gama, e depois perdeu essa outra também, e foi buscar o put support aqui no 545. Uma concentração bem importante para o SPY. Encostou nela, olha a porrada que o ativo deu. Voltou para quase a máxima do dia aqui. Voltou muito forte. Por outro lado, a Nvidia abriu com um gapzinho de baixa e foi contra o mercado. Caiu na abertura e continuou caindo até mais ou menos os meio-dia. Tentou recuperar, voltou para a mínima do dia. E aí só aqui, depois das duas, o ativo conseguiu achar força e voltar, não chegando nem na abertura aqui, né? Por volta dos 110, finalizando por volta dos 108 dólares. Vamos dar uma olhada na Meta, que a Meta vai divulgar seus resultados, se não me engano, na quinta-feira, no final do pregão. Então vamos acompanhar esse ativo que deve mexer bastante com o mercado. Bom, no dia de ontem o ativo abriu com baita gap de alta, abriu aqui e aí devolveu tudo nos primeiros 5 minutos, fechou o gap, voltou lá para cima por volta desse nível do gama no gap 5, rejeitou de novo, consolidou, foi buscar esse outro nível do gama aqui embaixo por volta dos 540, e aí aos meio-dia encontrou força e começou a subir, voltando para esse nível de gama aqui no GAC1. Agora eu estou na plataforma do MentorQ, que é o meu provedor dos dados do gama. Então aqui eu consigo ver com detalhes quais são as maiores concentrações do gama, porque essas maiores concentrações são as concentrações mais importantes e pode puxar o preço. Então, se nós olharmos para o gráfico aqui das concentrações do QQQ0DT do dia 28, né, às 10 da manhã, então nós vimos que o ativo estava aqui por volta dos 471 dólares, né, aqui nesse 61, e nós tínhamos uma concentração grande nos 475 e duas outras concentrações se destacando na parte negativa, os 470 e os 465. Então, o que o ativo fez? Ele buscou primeiro essa concentração de gama positiva, encostou nela, aí começou a derreter. Pegou essa concentração e foi e encontrou suporte apenas nessa outra concentração aqui. E aí acabou voltando para os 470, que era a maior concentração do dia. Bom, agora vamos analisar os dados do gama, as pontuações, e entender o que o ativo pode fazer nos próximos dias. No caso, o QQQ. Sazonalidade continua neutro, momento está no neutro também, volatilidade também continua mesma coisa. Opções, bom sinal, ainda continua alto, tá? Então os compradores estão no controle do mercado e nós estamos sim em gama positivo.
Olhando para as próximas expirações, então do dia 29, que é o dia de hoje, nós temos a concentração dos 476, com um grande destaque, e temos uma concentração grande aqui nos 452. A não ser que venha uma notícia muito impactante, muito negativa, eu tinha comentado sobre esse strike no dia de ontem também, mas é muito difícil o ativo ir buscar essa concentração, está muito fora do dinheiro. Tá? Para o dia de amanhã, dia 30, nós temos uma concentração grande aqui nos 485, tá um cenário bem construtivo aí para alta. E para o dia 2, que é sexta-feira, nós temos um certo interesse, aumentou o interesse aqui na parte de cima, que não tínhamos, mas o legal é ver que nós temos grandes suportes aqui de gama positivo, quer dizer que o ativo pode chegar nesses preços, então, de novo, 468 agora no caso, e 461, mas se o ativo chegar nesse preço hoje, por exemplo, ele pode subir e voltar da mesma forma que voltou ontem, tá? Então, eu não vejo o ativo mexendo muito, a não ser que saia uma notícia negativa ou positiva. Eu acredito que o mercado vai começar a andar a partir de amanhã, quarta-feira. Então é isso, se você gostou desse vídeo, deixe o seu like. Se você não viu ainda, eu postei um vídeo sobre a liquidez global e o Bitcoin. Então, se você tem interesse de assistir uma análise do Bitcoin, o que que o Bitcoin pode fazer nos próximos meses, entra no canal e dá uma olhada lá no nosso último vídeo comentando sobre o Bitcoin e a correlação que ele tem com liquidez global.